Questão 4. Uma vasilha V1 contém uma mistura de 9 litros de vinho e 12 litros de água. Uma outra vasilha V2 contém uma mistura de 18 litros de vinho e 6 de água. Com o conteúdo das duas vasilhas, queremos obter em uma terceira vasilha, inicialmente vazia, 8 litros da mistura com partes iguais de vinho e de água. Nestas condições, quantos litros devem ser tomados na vasilha V1? Letra A, 15 litros, B, 13 litros, C, 20 litros, D, 14 litros e E, 17 litros. Então, o que o problema fala pra gente? Que na vasilha V1, a gente vai ter 9 litros de vinho, tá? E a gente vai ter 12 litros de água, tá? Ao todo, essa mistura vai dar 21 litros, tá? E a proporção de vinho em relação à água da vasilha V1 vai ser 9:12, tá? E se a gente tomar X como sendo os litros da vasilha V1, a gente vai ter, ó, se a gente pegar X em relação aos litros a gente vai ter 9:21, tá? Em relação a X de vinho, né? A gente vai ter isso vai ser 3/7, tá? Em relação a X. Isso em relação à vasilha V1, X em relação à vasilha V1 e esse aqui é em relação a vinho, tá? E se a gente pegar agora o 12 em relação ao 21, né? A gente vai ter 12 em relação a 21 de X. Isso vai ser o quê? Vai ser 4/7 em relação a X, se a gente simplificar, né? Isso aqui, esse em relação a vinho e esse em relação à água. Agora, na vasilha V2, a gente encontra 24 litros da mistura total. Mas, então, na vasilha V2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 12 litros de vinho, tá? E a gente vai ter também 6 litros de água. Tá? E a proporção vai ser 18:6, tá? E a mistura total da vasilha V2 vai ser 24 litros, tá? Da mesma forma, agora a gente vai chamar diferente. A gente vai chamar, em vez de X, a gente vai chamar a nossa proporção de Y. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 18:24 em relação a Y. 18:24 em relação a Y. Que isso vai ser o quê? Isso vai ser 3/4 de Y. Tá? E da mesma forma, isso em relação ao vinho. Agora, em relação à água, a gente tem 6/24, certo? Em relação a Y, que é a relação a Y é em relação à vasilha V2, tá? Então, isso vai ser 1/4 de Y, tá? Então, a gente quer encontrar uma nova mistura, né, dos volumes de X e de Y, da vasilha V1 e da vasilha V2, que nos deem 18 litros. Então, a gente vai ter que X mais o Y é igual a 18, tá? Então, a gente quer a vasilha V1 e da vasilha V2 quer que dê 18 litros. Isso é o que diz o problema. E nessa mistura, a gente vai ter, como a gente tinha as proporções na vasilha V1 e na vasilha V2, a gente quer que nessa vasilha,
nessa nova vasilha, a gente tenha uma proporção de 1 para 1, tá? Então, como que a gente achou agora em relação ao vinho e em relação à água, a gente vai somar o 3/7 de x, que é em relação ao vinho, com o 3/4 de y. Isso vai ter que ser igual, porque ele diz que é igual, né? Então, a gente vai ter que isso é igual ao 4/7 de x de água, mais o 1/4 de y. Então, a gente vai fazer isso numa equaçãozinha, que vai ficar assim, ó. 3/7 de x mais 3/4 de y vai ter que ser igual a 4/7 de x mais 1/4 de y, tá? Agora, se a gente fizer a equaçãozinha, né, resolvendo, isso vai ficar o quê? Vai ficar 3/7 de x, né, menos 4/7 de x. Isso vai ter que ser igual a 1/4 de y, menos 3/4 de y. A gente só tá resolvendo, né? Passei o 4/7 para esse lado da igualdade e o 3/4 de y passei para o outro lado, tá? Então, isso vai ser o quê? Isso aqui vai ser menos 1/7, né? Menos 1/7 de x. Isso vai ter que ser igual a menos 1/4, né? Não, mentira. Menos 2/4 de y, tá? Então, no final, a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que ir resolvendo isso aqui, a gente vai ter que o y vai ser igual a 2/7 de x, tá? Se a gente for resolvendo isso aqui, a gente vai ver que a gente vai encontrar esse resultado. Mas, o que que agora a gente já achou, agora o y, agora é só substituir naquela igualdade que a gente tinha, que x mais y era igual a 18, né? Então, é só substituir aqui no lugar do y no lugar do x. Então, a gente vai ter que x mais 2/7 de x vai ser igual a 18, certo? Se a gente resolver isso, isso vai dar, né, tirando o mínimo, isso vai ser 7x mais 2x é igual a 18, né? Isso vai dar, se a gente resolver, isso vai dar 9x sobre 7 igual a 18. E no final, a gente vai achar que o x vai ser igual a 14 litros, tá? Então, esse é o nosso resultado, 14 litros, tá? Então, a gente achou que é a letra D, 14 litros, tá?